Você vai fazer o Enem esse ano? Você quer passar nos cursos mais concorridos do país, como Medicina, Engenharias, Direito e Administração? Quer passar em universidades federais ou faculdades privadas pelo ProUni? Existe um segredo que a maioria dos estudantes desconhece e que eu vou te revelar daqui a pouco. Esse segredo fez centenas de alunos ingleses comuns passarem nas universidades mais concorridas do mundo, como Oxford e Cambridge, mesmo não sendo gênios ou tendo QI mais elevado. O que eu vou te contar hoje é o mesmo segredo que me fez ser aprovado em 3 universidades federais diferentes e, para não falar que foi sorte, foram em anos diferentes para os cursos de Engenharia e Administração em algumas das melhores universidades do país, a UFMG e a UFOP. Logo de cara, você pode pensar, eu já sei como funciona, já ouvi falar, mas seja sincero. Quero que você responda essa pergunta internamente, sendo sincero com você mesmo, sem se enganar. Você acha que consegue usar o máximo da sua capacidade de aprendizado? Às vezes você estuda o dia inteiro e ainda assim sente que não estudou nada, que o dia de estudos não valeu tanto assim. Você se pega saindo do foco várias vezes e pensando coisas que não tem nada a ver com o que você precisa estudar? Você fica deixando matérias e mais matérias acumularem e cada vez mais fica claro que você não está preparado e não vai se dar bem no dia da prova? Bom, se você disse sim para algumas dessas perguntas, esse é o vídeo mais importante que você vai assistir em 2020 e talvez o mais importante da sua vida. Meu nome é William Shaw e dentro dos próximos minutos eu vou te mostrar o que os estudantes ingleses fazem para serem aprovados nas universidades mais famosas e concorridas do mundo, como Oxford e Cambridge. Tudo testado e comprovado por outros estudantes aqui do Brasil que utilizaram esse mesmo método e foram aprovadas nas universidades federais através do Enem. Curioso, filhão? Ótimo! Então aguenta aí e assiste essa curta apresentação até o final que eu vou começar a mostrar o porquê disso tudo. Além disso, se você assistir até o final, eu vou te revelar 3 coisas que você precisa saber se realmente quer ser aprovado. Coisas que eu usei em cada uma das minhas 4 aprovações em universidades federais. Tudo isso é a forma mais fácil, didática e comprovada existente no mundo para estudar para entrar em cursos super concorridos como de Medicina, Engenharias e outros nas universidades brasileiras através do Enem. E ainda, vou te contar uma técnica testada, porém pouco divulgada e que pouquíssimas pessoas conhecem para conseguir mais pontos no dia da prova e te fazer passar já na primeira chamada, mesmo que você estude e trabalhe ou falte pouco tempo para o dia da prova. Vou te contar também o maior e mais perigoso erro que a maioria dos estudantes comete no dia da prova e como você pode escapar dele para não perder a sua vaga por poucos pontos. Agora, filhão, eu não tenho a mínima ideia de até quando eu vou deixar essa apresentação online ou mesmo até quando ela vai continuar 100% gratuita. Então, assista agora enquanto ainda dá tempo. Você pode achar que a única forma de passar nos cursos mais concorridos do país é estudando por horas e horas de maneira exaustiva. E no fim das contas, você vai viver entre altos e baixos, tendo semanas em que está extremamente focado, mas na maioria delas vai viver disperso, sem conseguir ter o foco que deveria, deixando matérias e mais matérias acumularem. Vai pensar em se preocupar com qualquer outra coisa, menos nos estudos. Até mesmo no momento em que você estiver sentado estudando, sua cabeça vai estar em qualquer outro lugar, menos ali. Talvez você esteja estudando em um cursinho, estudando na escola durante o 3º ano, ou até mesmo decidiu estudar em casa através de apostilas e videoaulas na internet. E eu posso te dizer o seguinte, eu também já fiz isso. Mas o que eu estou revelando hoje é totalmente diferente, inusitado e surpreendente. Pelo menos aqui no Brasil. É o que os neurocientistas cognitivos descobriram o que realmente funciona na preparação para provas de alto desempenho, comprovado por centenas de estudantes mundo afora e também por vários aprovados em universidades públicas brasileiras. Sem balela. E uma dessas dicas que eu vou te dar vai te chocar totalmente. Ela é a dica que me fez entender as coisas e ser aprovado em primeiro lugar numa universidade federal e em outros 3 cursos nas universidades mais concorridas do Brasil. Eu vou te contar sobre isso mais perto no final desse vídeo. E lembra de uma coisa, eu estou prestes a compartilhar com você o segredo para ser aprovado nos cursos mais concorridos do país. Isso quer dizer que você vai poder escolher qualquer universidade brasileira ou até mesmo as melhores faculdades privadas pelo ProUni. E ainda escolher o curso que você deseja, como Medicina, Engenharia, Direito e Administração. Primeiro, eu preciso te contar como eu conheci esse método.
coisa que nem todo mundo sabe. Talvez só os meus amigos mais próximos e as pessoas que eu ajudei também a serem aprovadas. Há não muito tempo atrás, eu nem era o fundador do site aprovado na Federal.com e nem tinha ajudado várias pessoas a serem aprovadas pelo Enem. Não tinha sido aprovado em primeiro lugar na UFOP e muito menos esse tanto de outras universidades que fui aprovado. Eu ainda nem tinha todo o reconhecimento de sites famosos como o Exame, Revista Veja, Agência O Globo como jovem que ensina técnicas de estudos avançados para passar em cursos de universidades super concorridas, coleciona aprovações de seus alunos. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Talvez algo relacionado à tecnologia da informação, porque nessa época eu adorava ver tecnologia na internet, programação e essas coisas. Minha família é de engenheiros, então talvez engenharia de alguma coisa, mecânica, elétrica ou até mecatrônica, que para falar a verdade, na época eu até achava que era igual a engenharia de controle e automação. Eu ainda não estava certo do que eu queria, mas eu e todo mundo já sabíamos que o jeito de fazer isso era passando no Enem e depois escolhendo qual curso eu ia querer. O fato é que, independentemente do caminho que eu escolhesse, era inevitável que eu precisava passar pela tão temida prova do Enem. Todo mundo da escola já estava meio preocupado com isso, mas a maioria mesmo deixou para ver quando entrasse no terceiro ano. Eu até pensava assim, não queria me preocupar com antecedência, mas já no segundo ano quis me inscrever no Enem para ver como seria a prova, já que todo mundo botava o maior terror sobre ela. Diziam que era difícil, cansativa e que seria a prova mais importante que eu enfrentaria na vida. Fiz a inscrição e fui estudando durante o ensino médio normalmente, sem muito desespero, já que pelo que todo mundo falava, o terceiro ano era só revisão e que as matérias que cairiam na prova pegavam o ensino médio todo. E eu fiz o que todo mundo faz. Mesmo sem me desesperar, optei por estudar por longas horas contínuas, vendo videoaulas no YouTube e indo às aulas na escola. Eu ficava meio incomodado com aquele tanto de matéria. Muita coisa acumulava e as matérias que eu não gostava pareciam ficar mais difíceis a cada dia. Isso mostrava que eu teria que chutar quase tudo delas no dia da prova. Então, o grande dia da prova chegou. Conversei com algumas pessoas na fila e eu vi que tinha um monte de gente fazendo a prova pela segunda, terceira e até quarta vez. Quando eu estava fazendo a prova, vi o quanto ela era cansativa, o quanto os enunciados eram grandes e por mais que eu lembrasse que já tinha estudado aquelas matérias, muita coisa eu tive que chutar. Mas enfim, o tempo passou e a nota saiu. Para mim ainda não tinha tanta consequência porque eu estava no segundo ano, mas quando eu vi que a minha nota saiu, a ficha caiu de vez. Eu estudei por um tempão para tirar uma nota que eu não dava nem para ficar na lista dos excedentes de qualquer curso universitário. Na UFMG mesmo, que era o que eu queria, não dava nem pro cheiro. Deu ruim, filhão. Mesmo estudando centenas de horas, eu não tinha conseguido uma boa nota. E eu entendi que se eu não fizesse nada a respeito, ia ter que chegar no outro ano e contar para minha família que eu não tinha passado. Pior de tudo, era imaginar o peso que isso tinha no meu futuro. Que eu não conseguiria realizar meus sonhos se não me formasse em uma boa universidade. Não teria um bom emprego, não ganharia bem, e isso acabava comigo. Nas semanas após a prova, tinha noites que eu nem dormia. Podia acontecer qualquer coisa, mas eu não queria dar o desgosto para os meus pais de terem que pagar mensalidades caras em uma universidade privada e sem prestígio. Ou pior, ter que escolher um curso que eu não gosto só porque é o que dá para pagar. Mas como a maioria das coisas boas da vida acontecem por acaso, foi aí que veio a grande virada. Naquele ano eu tinha uma viagem marcada para a Inglaterra, uma viagem junto com os meus pais para visitar a minha família que é de lá. E nessa viagem eu conheci um amigo do meu primo que era estudante de medicina em Oxford, a melhor universidade da Inglaterra. Seu nome era Julian e ele tinha a idade que eu tinha na época, aproximadamente 17 anos. E eu fiquei impressionado como um cara tão parecido comigo tinha passado em uma das universidades mais famosas e concorridas do mundo. Como eu era doido para passar nas universidades aqui do Brasil, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se existia algum segredo para passar ou se ele era um cara diferente, superdotado de uma inteligência surreal. E para minha surpresa, ele me disse que era uma pessoa normal, que seus testes de QI davam na média da população e que, na verdade, o que ele fez para passar foi um jeito meio estranho de estudar. Ele me revelou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse que se aprende muito pouco durante as aulas. Aliás, pouco para não dizer nada. Para mim,
Era uma afirmação muito forte, já que eu passei a vida toda indo nas aulas achando que a escola ia me preparar o suficiente para ser aprovado e que se eu continuasse daquele jeito, tudo ia dar certo. Como estávamos andando pela cidade, decidimos tomar um café no Starbucks e ali a gente ficou algumas horas conversando. Eu estava tão vidrado no que ele contava que praticamente só ele falou e eu fui anotando tudo que ele disse no celular. Depois ele me contar tudo sobre o jeito e as técnicas que ele usou para ser aprovado em uma das melhores universidades do mundo, eu perguntei se aquilo funcionaria para passar numa prova do Brasil chamada Enem. Ele não tinha entendido o que era, mas me garantiu que se eu usasse aquele método, mesmo diminuindo meus tempos de estudo, eu passaria no vestibular. Mesmo sem ele saber nada sobre a prova do Enem, ele disse que isso funcionava para tudo que eu precisasse estudar e fazer uma prova no final. O que ele me disse foi que eu havia estudado e lido centenas de horas, milhares de páginas, mas do jeito que eu fiz, não consegui absorver nem 10% do que eu estudei. E, consequentemente, não consegui usar o meu conhecimento na hora de fazer a prova do Enem. Acontece que, quando voltei de viagem, comprei todos os livros que o Julian me indicou e fiz exatamente as rotinas de estudo que ele me pediu para fazer. Naquele ano, meus estudos não passaram de 5 horas por dia. Eu apenas ia nas aulas, fazia os mapeamentos e depois cumpria a rotina que o Julian falou. E a minha confiança estava enorme. Falei para todo mundo que eu passaria na universidade naquele ano, porque eu estava seguindo tudo que o Julian tinha me falado. E foi o que aconteceu. Eu fui aprovado em primeiro lugar na UFOP para o curso de Engenharia de Controle e Automação. E 2 semanas depois de fazer a matrícula, eu descobri que tinha sido aprovado também na mesma engenharia, só que dessa vez na UFMG. Universidade que disputa com a USP a primeira colocação de melhor universidade do Brasil. Tudo isso estudando muitas horas a menos do que os meus concorrentes. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia e descobri que não era o que eu queria fazer da vida e então decidi tentar fazer o Enem mais uma vez, só que dessa vez para fazer administração ali mesmo na UFMG. De novo eu tinha que enfrentar a prova do Enem. Até passava na minha cabeça, será que esse método de estudos vai funcionar de novo? Será que eu tive sorte? Mas não foi sorte. Dessa vez estudei menos ainda, fiz a prova e novamente fui aprovado na UFMG. Fiz a minha matrícula e estudo aqui até hoje. Não tem como negar. O método simplesmente funciona. Agora, eu vou te contar os passos que você precisa seguir para aplicar esse método nos seus estudos e já começar a ter resultados nos próximos 7 dias. Então continua assistindo. Lembre-se, apesar de hoje eu ser considerado um expert na prova do Enem e já ter ajudado centenas de estudantes a serem aprovados, eu não sou diferente de você. Eu sou um cara normal, que passa pelas mesmas dificuldades que você, que por pura coincidência acabou descobrindo um método comprovado, fascinante e verdadeiro para aumentar a capacidade de aprendizado e mandar bem na prova do Enem. Esse é um método que permite estudantes comuns, homens e mulheres do dia a dia, como eu e você, a se transformar em super estudantes que conseguem fixar melhor o conteúdo estudado, aprender mais rápido e não errar questões bobas simplesmente por pressão e pelo tempo. Mas só para esclarecer, eu não estou anunciando nenhuma fórmula mágica que vai fazer você passar sem estudar, sem nenhum esforço ou uma pílula que você tome e tudo dá certo. Muito menos estou te falando aqui que vou te dar as questões da prova um dia antes do Enem. Isso realmente não existe. Primeiro, eu vou te contar qual é o grande problema que enfrentamos. Essa é a principal razão pela qual você pode ser reprovado e é onde a maioria das pessoas erra. Desde cedo, somos ensinados a ir para a escola, assistir a aula, fazer alguns exercícios e voltar para casa como se tudo já tivesse resolvido. Mas a verdade que foi descoberta através de um estudo é que não se aprende durante as aulas. Isso mesmo. Essa descoberta foi a base para a criação desse novo método de estudos desenvolvido pelos estudantes que estão sendo aprovados nas universidades mais concorridas da Inglaterra. E foi exatamente esse mesmo método que o Julian usou e me ensinou para que eu conseguisse a aprovação. A pesquisa feita revelou que quando lemos algum material, tendemos a memorizar somente 10% do conteúdo. Quando escutamos, 20%. Quando visualizamos, 30%. Quando vemos e escutamos ao mesmo tempo, 50%. Quando ouvimos e logo discutimos e conversamos, 70%. E quando ouvimos e realizamos, memorizamos em média 90% do conteúdo. Esses números foram a base para a criação desse método, que torna possível memorizar 90% do conteúdo, independentemente de quão complexo seja o que estamos estudando. Então, show!
por que eu não consigo entender e memorizar algumas matérias se eu fui na aula? É aí que entra o que pouquíssimas pessoas sabem. A verdade é que você só aprende quando está sozinho, porque estudo é uma coisa individual, e por mais que você estude em grupo, a absorção do conteúdo só acontece de maneira individual. A prova disso é que por mais que você tenha um grupo de estudos onde todos estudam a mesma coisa, no final das contas sempre vai ter alguém que domina o assunto e outra pessoa que não entendeu nada, mesmo seguindo os mesmos métodos de estudos, utilizando os mesmos materiais. O fato é que o melhor jeito de aprender é seguindo uma rotina diária que deve ser feita depois da aula. E talvez o que eu vou te contar agora vai te surpreender, mas não deveria, porque é a realidade há muito tempo. Estudos brasileiros apontam que mesmo depois de anos de estudos, alunos do ensino médio têm gigantescas dificuldades de resolver cálculos simples. E eu não estou falando de equação, logaritmo, nem nada disso. Estou falando de regra de 3, potenciação, coisas simples assim. E isso também acontece em todas as outras matérias. Isso porque essas pessoas se preocuparam apenas em assistir às aulas e esqueceram de fazer uma rotina de estudos, ou pior, estudaram de um jeito errado. Lembra que eu te disse que apenas ir à aula não adianta? E muito menos adianta apenas assistir videoaulas? No fim das contas, dá no mesmo. Não pense também que basta apenas ler apostilas e fazer alguns exercícios como muita gente faz. Desse jeito, você vai conseguir no máximo absorver de 10 a 20% do que estudou, isso se você estudar corretamente e fizer os exercícios certos. Então, show, qual é a verdadeira fórmula mágica para se aprender o máximo de conteúdo possível em um menor período de tempo? Bom, vamos lá. O que eu vou te contar agora não tem ninguém falando por aí. Tudo começa durante a aula que você está assistindo. Primeiro, não basta apenas assistir a aula. Você também precisa escrever durante ela. Mas não é de qualquer jeito. Não é escrever tudo como se fosse um escrivão e muito menos resumir a títulos e subtítulos. Suas anotações e a maneira que você as faz vão ser de extrema importância no passo 2. Nunca deixe de anotar e tente adicionar o máximo de conteúdo possível, mas que tenha relevância. Como acabei de te dizer, suas anotações não podem ser de qualquer jeito. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, porque talvez essa seja a descoberta que por si só representou 50% da minha aprovação. Já falamos disso. O passo 2 entra assim que você sai da aula e é agora que você realmente aprende. Você deve pegar as suas anotações e fazer o que eu chamo de rotina rápida vencedora. A rotina consiste em aplicar técnicas de fixação e de memorização para absorver o máximo daquela matéria. Mas lembre-se de uma coisa, você precisa estudar no dia em que assistiu a aula. Esse é um alerta, se você estudar no dia seguinte, será um estudo contraprodutivo e você vai praticamente ter perdido um dia inteiro estudando à toa. Esse é o outro hack que foi um dos responsáveis pelas minhas aprovações. Estudar no dia em que você assistiu aquela matéria é a forma mais eficiente de absorver o conteúdo. Já ouviu falar naquele papo de aproveitar enquanto a informação ainda está fresca na sua mente? É exatamente por isso. Se você é das literalmente milhões de pessoas que apenas assistem às aulas e fazem alguns exercícios, isso quando fazem, então você precisa aceitar agora a verdade. E a verdade é que se você continuar estudando assim, vai continuar no mesmo caminho frustrante e previsível de quem nunca passa no Enem e nem acredita que pode passar. E aí tem que se contentar com uma faculdade privada cara, na maioria das vezes nem tão boa assim, gastando milhares de reais com mensalidades absurdas que só rico pode pagar e muitas vezes tendo que optar por um curso que nem gosta, mas escolheu porque a mensalidade dele é a única que cabe no bolso. E aí, não importa o quão forte e determinado você seja, você simplesmente desiste. Tudo isso é a principal razão de você continuar sofrendo com medo de não passar, ou mesmo com a angústia de passar ano após ano batendo na porta do Enem e não sendo aprovado em universidade nenhuma. Sua mente já está condicionada a isso, mas isso não é culpa sua. Se você quiser culpar alguém, culpa o sistema de ensino brasileiro que é criticado no mundo inteiro. Afinal de contas, nós estamos muito atrasados e continuamos a ser um país que não muda, não evolui e que a cada ano fica mais distante de países desenvolvidos como os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça e muitos outros, principalmente quando se trata de educação. Então, agora que você já sabe do nosso atraso, sabe que você é a única pessoa que pode mudar isso e que ninguém vai fazer isso por você, você precisa mudar se quiser passar no Enem. Vamos mergulhar numa técnica especial que faz parte da rotina de estudos.
Essa técnica é apenas um pedaço do que você precisa aplicar, mas ela por si só vai te alavancar e já melhorar muito a sua nota. Eu lembro que essa é uma das que eu mais usava quando passei em primeiro lugar da UFOP e uma das que meus primeiros alunos mais gostavam. Essa era a dica mais suculenta e reveladora que mudou definitivamente os meus resultados e dos meus alunos. Quer saber o jeito mais fácil de aprender matérias que você não sabe? Então presta atenção nessa segunda dica. Você sabia que fazer simulados é mais produtivo para o aprendizado do que ficar grifando texto enquanto se lê? Pois é, resolver questões passadas do Enem é uma das melhores maneiras de aprendizagem para a prova. É ali que você vê quais questões você não sabe e ainda começa a ficar familiarizado com as possíveis respostas. Além, é claro, de melhorar seu tempo de resposta, que vai contar muito para conseguir resolver todas as 90 enormes e cansativas questões do dia do Enem. Por outro lado, quando estudamos grifando, nosso cérebro não está criando, organizando ou conectando conhecimentos e informações. Direto eu vejo um monte de gente grifando as apostilas, marcando quase que a página toda na tentativa de marcar só o que é importante, mas no final acabam não distinguindo o que é e o que não é importante. Se liga só nesse exemplo. Tá vendo? Tá tudo grifado e não adianta nada ficar fazendo isso. Você vai virar no máximo uma máquina de pintar livro de verde fluorescente. Esse excesso prejudica a sua capacidade de lembrar do conteúdo e te dá uma ilusão que você está progredindo. Grifar é uma boa estratégia, mas só funciona se você combinar isso com outras técnicas. Mesmo que você use o marca-texto de um jeito um pouco mais responsável, isso não será o suficiente para assimilar e memorizar tudo. E a prova do Enem é uma prova muito diferenciada. Muitas vezes você acaba sendo vencido pelo cansaço e pela falta de tempo. Então, além de se preparar para o conteúdo, você deve se preparar também para a hora da prova. Agora, presta muita atenção porque vou dar uma dica prática para você usar na hora da prova do Enem. Você deve sempre ir com a primeira resposta que escolher. Vou repetir caso você não tenha entendido ou pareça simples demais. Vá sempre com a primeira resposta que você escolher. O que acontece é que quando você está em dúvida, acaba gastando vários minutos numa mesma questão. E numa boa, você não vai aprender nada novo durante esse tempo que você está pensando. A sua memória vai recorrer ao que ela lembra como correto de imediato e se você ficar gastando tempo demais, pode perder outras questões que você saberia responder facilmente. Vale lembrar que a prova te dá apenas 3 minutos para responder cada questão. Pode parecer uma coisa simples, mas se você parar para refletir, vai ver que é aí que a maioria das pessoas se perde na prova do Enem. E talvez percam suas vagas por apenas uma ou duas questões. Além disso, muitas vezes você acaba mudando sua resposta na questão e, como eu disse, a primeira é provavelmente a correta. Faz sentido, não faz? Você perde tempo e perde pontos. Ok, eu mandei um monte de informações na sua cabeça, não é? Você pode até se sentir um pouco confuso, mas isso é perfeitamente normal. Basicamente, isso significa que você tem apenas 2 escolhas de agora em diante. Pegar tudo que eu te passei aqui e aplicar isso sozinho, sem conhecer o método por completo e quem sabe, talvez você até obtenha algum sucesso fazendo isso, caso você tenha anotado tudo certinho e tudo mais. Ou você pode fazer a escolha número 2, a escolha mais inteligente, que a maioria das pessoas escolhe, a qual irá levar você passo a passo, na prática, pela mão, até o dia da prova do Enem e tirar uma nota suficiente para ser aprovado nas melhores universidades do país, não importando que curso você quer. Essa é a forma mais rápida, fácil, simples e didática de realmente melhorar seu resultado sem precisar ser um nerd dos estudos e sem precisar ter estudado em escolas particulares desde cedo. Afinal, por que tentar tudo sozinho se eu já fiz todo o trabalho duro para você? Por que perder mais tempo se o agora é o mais valioso para você? Foi aí que me veio na cabeça. Quantas pessoas no Brasil não estão em universidades que merecem simplesmente porque estudam do jeito errado? Quantas pessoas não estão no curso que gostam porque não conseguiram a nota suficiente para ser aprovado no curso das suas vidas? Quantas pessoas são obrigadas a pagar mensalidades de até R$7 mil por mês em universidades privadas só porque não conseguiram ser aprovadas através do Enem? Isso fora as pessoas que não estão fazendo faculdade nenhuma porque não têm condições de bancar uma faculdade tão cara como se paga aqui no Brasil. Quando postei minha foto no Instagram, essa aqui todo cheio de tinta por ter sido aprovado em primeiro lugar na Universidade de Ouro Preto,
Alguns estudantes acabaram me mandaram um direct perguntando o que eu tinha feito para ter ido tão bem na prova e passar numa universidade federal tão concorrida como aquela. Eu sou um cara que adora ensinar e por isso decidi que eu ia ensinar para eles todo o método do início ao fim. E eram 7 pessoas. Durante 2 semanas eu fiquei fazendo ligações com eles por Skype para explicar como tudo isso funcionava. Todos ficaram assustados e meio desconfiados, mas eu garanti que se eles aplicassem o que eu estava ensinando, eles seriam aprovados nas universidades que eles queriam. No meio de tudo, até eu mesmo fiquei pensando, talvez esse método só tenha funcionado comigo e não sirva para todo mundo. E para minha surpresa, 6 dos 7 foram aprovados em universidades federais. Eles não se aguentavam de tanta felicidade. Me mandaram mensagens, agradecimentos e até alguns presentes. Nesse momento eu fiquei muito feliz por ter ajudado aquelas pessoas a serem aprovadas. Mas ainda faltava uma, o Jonathan. O Jonathan foi o único que não passou e eu mandei mensagem para ele perguntando como ele tinha ido na prova, porque já tinha um tempo que a gente já tinha se falado pela última vez. O Jonathan me respondeu com muita vergonha. Ele disse que não havia aplicado meu método porque achou que era balela e que tudo não ia funcionar e por isso ele não tinha seguido. Ele disse também que ficou sabendo que os outros tinham sido aprovados e que ele tinha tomado a decisão errada porque teve um certo preconceito contra o método. Eu respondi que entendia, porque eu mesmo também fiquei um pouco desconfiado quando aprendi, que parecia bom demais para ser verdade, mas que decidi testar para saber antes de julgar. Ele disse que nesse ano tentaria de novo o Enem e esse ano usaria o meu método. Mas me pediu para ensinar tudo de novo por chamada de vídeo porque ele morava em São Paulo e eu sou aqui de Minas Gerais. Foi aí que eu pensei, como eu posso ensinar esse método para mais pessoas serem aprovadas em universidades federais e ainda conseguir fazer as minhas coisas da faculdade? Afinal de contas, agora eu estudo numa das melhores universidades do Brasil e aqui tem muitas matérias e projetos difíceis para tocar que tomam bastante meu tempo. E foi aí que nasceu o Aprovado na Federal. A minha vontade de ajudar mais pessoas se tornou realidade e eu fiz disso a comunidade que mais aprova no Brasil. Em 2019, tivemos mais ou menos 1.800 alunos focados na aprovação e centenas deles que foram aprovados nas melhores universidades do país através do nosso método. Veja só o que esses alunos que foram aprovados estão falando sobre o Aprovado na Federal. Viu só? Alguns deles foram aprovados logo nos primeiros meses de curso. E agora eu estou aqui pronto para te ensinar todas as técnicas de aprendizado acelerado e memorização para o Enem. Você vai aprender a usar os princípios de produtividade em alta performance e o modelo de aprendizado baseado em neurociência cognitiva, o mesmo método inglês das melhores universidades do mundo. Você vai aprender os atalhos secretos para absorver e memorizar o conteúdo correto de forma eficiente, no menor espaço de tempo possível, de forma que você não vai esquecer na hora da prova. Nesse curso, eu vou te pegar pela mão e te ensinar a sair do zero absoluto até a sua aprovação. Veja só o que você vai aprender. Um jeito surpreendente e passo a passo de como estudar matérias difíceis sem ter que passar horas com o mesmo assunto e ver que não entendeu nada. Existem muitas pessoas que estudam muitas horas por dia e quando chegam ao fim da noite percebem que não aprenderam quase nada, apenas observaram as coisas passando e perderam tempo se distraindo em redes sociais e outras coisas que não têm nenhuma importância. E aí, quando chegam aos simulados, percebem que suas notas não são suficientes para passar em qualquer lugar. Você não precisa estudar muito, você precisa estudar do jeito certo e com um método que faça você não esquecer as coisas no dia da prova. Isso independentemente se você estuda na escola, no cursinho ou por videoaulas na internet. Vou te ensinar a técnica de memorização que vai te permitir armazenar todo o conhecimento para ter uma média altíssima no Enem, sem ter aquele famoso branco em uma questão que você estudou. Eu vou te mostrar o erro número 1 que 97% dos estudantes comete e que pode te fazer ficar para trás sem conseguir sua vaga na federal, mesmo que você tenha estudado o ano inteiro. Você vai aprender a como aumentar a sua capacidade de aprendizado em até 9 vezes num curto espaço de tempo, te transformando em um super estudante que aprende, memoriza e acerta questões na prova. Eu vou te ensinar o comando que vai tirar totalmente os pensamentos sobre outras coisas da sua vida durante seus momentos de estudo.
Aquelas coisas que a gente fica pensando, que não saem da cabeça e atrapalham completamente seu raciocínio. É quase que defender você de você mesmo e desbloquear o seu cérebro para que você não trave totalmente e perca dias de estudo. Também vou ensinar como manter uma motivação espartana diariamente até o dia da prova. Esse talvez seja o maior segredo de todos para ser aprovado. Manter-se consistente e motivado. Como ter alta performance de produtividade para que você consiga extrair o máximo de você mesmo e dar o seu melhor. Eu vou te mostrar como aplicar o método em apenas 7 dias, mesmo que falte poucos dias para o Enem e você acha que não dá mais tempo. E também a como fazer uma revisão total próxima ao dia do Enem. Quando você terminar o curso, vai ter nas suas mãos um passo a passo e uma rotina de estudos definitiva que vai te levar dia após dia a sentir uma confiança inabalável para arrebentar no Enem. As aulas do curso são objetivas e sem enrolação. Vão direto ao ponto e não vão te fazer perder tempo. Imagine você sendo aprovado em uma universidade que você quer, sem ter que pagar nenhuma mensalidade e ainda estudando com os melhores do país, o que vai te garantir um futuro melhor no seu futuro emprego. Portanto, se você quer passar no Enem, o aprovado na Federal é o que você precisa para aumentar sua performance nos estudos e passar definitivamente em uma universidade pública através do Enem. Exclusivamente hoje, você também vai ganhar acesso à comunidade de aprovação no Enem dentro do curso. É uma comunidade de quem está fazendo o curso. Lá você pode tirar dúvida, postar suas aflições, dificuldades e contar a sua história. Lá você pode encontrar até outros estudantes aí da sua cidade e eu acredito fielmente que as pessoas com quem você anda definem se você passa ou se você não passa. Essa é uma comunidade com pessoas no mesmo foco que você. E de novo, essa comunidade vai de bônus para quem se inscrever hoje. Pode até parecer loucura dar esse bônus de graça, mas eu estou fazendo isso porque eu estou seriamente comprometido com você até o fim do ano com sua aprovação. É lá que vamos criar desafios com dias marcados para você participar e estar com outros estudantes que estão aplicando o mesmo método. Lá é a minha panelinha dos melhores estudantes do país, onde eu compartilho diariamente coisas especificamente com o objetivo de aprovação. Sério, meus alunos de 2019 disseram que só essa panelinha já valeria 3 vezes o investimento do curso. E o melhor, apenas hoje a comunidade vai de bônus para quem se inscrever na turma de 2020 do aprovado na Federal. Outro bônus importantíssimo que eu vou dar de presente caso você se inscreva hoje é uma live por mês até o dia da prova, diretamente comigo, 100% exclusiva. É uma live fechada apenas para alunos do aprovado na Federal que se inscreverem hoje. Nela eu vou te contar o que fazer em poucos dias de estudo e te provar que sim, ainda dá tempo de se mexer para conseguir aumentar sua média final no Enem. Imagina só, você tem um encontro marcado todos os meses comigo para cuidarmos da sua aprovação. Esse bônus pode te dar aqueles 5 pontinhos que você precisaria para passar já na primeira chamada da sua universidade. E essa live entra como bônus somente para quem é aluno do curso. E olha só o que a galera tá falando do curso. Bom, vamos lá. O que eu mais gosto no curso é o fato do Xó, no caso você, estar o tempo todo motivando a gente. E o que eu mais gosto no aprovado na Federal, sem dúvidas, é o Close Friends. O que eu mais gostei no aprovado federal foi o método que ele ensina a gente a persistir nos simulados, a insistir, a corrigir e sempre estar buscando se dedicar mais, sempre estar estudando, sempre estar acordando cedo, porque o método de acordar cedo é extremamente muito bom. Tenho indicado a todos os meus amigos o método, sei que vai funcionar, estou confiante, muito mais do que eu estava no começo, meu desempenho tem melhorado muito, tanto na escola quanto fora, minha nota simulada tem ido acima, está lá no teto, minha confiança está a 1000. E eu sei que eu vou conseguir. A autossugestão, eu sei que eu vou fazer diferença, eu sei que eu vou conseguir mudar a sociedade. Agora, você pode tomar a decisão de continuar estudando do jeito que você sempre estudou e talvez não seja suficiente para você passar e você tenha que pagar mensalidades caras em uma universidade privada sem muito prestígio. Quanto vale para você ser aprovado? Quanto vale para você entrar em uma universidade de nome e poder garantir um futuro melhor para sua família? Você pode estar pensando que o investimento para participar do curso é muito alto, e deveria ser mesmo, já que as mensalidades de faculdades privadas são extremamente caras e com esse método você pode não precisar pagar nenhum único centavo para estudar em uma universidade pública ou até mesmo as privadas pelo ProUni.
você vai estar em uma federal. O curso é um baita investimento em você mesmo, um investimento no seu futuro e um belo corte de custos para os seus pais, já que você pode nem precisar deles para pagar a sua faculdade. Eu poderia facilmente cobrar o valor que um cursinho bom cobra em apenas um mês, cerca de R$700, ou mesmo que um professor particular cobraria para te ajudar, cerca de R$500. Mas eu não quero excluir as pessoas por questões de renda, como acontece aqui no Brasil. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, mas do jeito certo, atendendo todo mundo. E para isso eu vou precisar dedicar todo o meu tempo fora da faculdade a você e os outros alunos do curso. E como eu sou apenas um, eu preciso que a turma seja limitada. Senão eu não vou conseguir garantir que todos executem o meu método do começo ao fim. Se eu cobrasse esse valor de R$500, ainda assim estaria barato. Porque é apenas metade do valor de uma mensalidade na faculdade e, pensando bem, até que não seria má ideia. Afinal, o que eu vou te ensinar é um método que pode te colocar nas melhores universidades do país e te tornar lá na frente um dos profissionais mais bem pagos da carreira que você escolher. Isso não valeria R$500? Mas fica tranquilo que eu não vou cobrar nem perto desse valor. Nem a metade disso. O aprovado na federal é normalmente vendido por R$299. Mas aguenta aí, não é isso que você vai pagar também. E olha que isso é sem contar os bônus que eu falei, da comunidade e das lives mensais até o dia da prova. Mas antes de te falar o valor de investimento do curso hoje, eu preciso te contar sobre o meu sonho. Eu sempre gostei de ensinar, mas sempre senti que aqui no Brasil as pessoas não têm oportunidade de mostrar que elas são capazes, muitas vezes pela sua renda. Em cursinhos para medicina, tem lugar que cobra 6 a 9 mil reais e tem muita gente que não pode pagar esses valores. Muita gente esforçada que eu conheço que, se tivesse a oportunidade, eu tenho certeza que conseguiria. Mas como eu falei, eu não quero excluir ninguém por renda e por isso eu fiz um esforço para apenas manter os custos de manter o curso no ar e das minhas horas dedicadas 100% para você. E ainda juntei tudo que eu posso dar, o curso e todos esses bônus e cheguei num valor acessível para todo mundo. Simplesmente porque eu não posso tirar a sua oportunidade de ser aprovado por conta de renda. A boa notícia é que isso significa que hoje você não vai ter que pagar o valor normal do curso. Seu investimento hoje não será de 500 e nem os 299 que eu cobro normalmente. Você vai adquirir o aprovado na federal com todos os bônus por apenas 12 vezes de R$19,78 ou R$197 se você quiser pagar à vista. Esse é o valor para entrar para a comunidade dos estudantes de alta performance que estão 100% focados em passar na universidade através do Enem. Você pode pagar através de um cartão de crédito ou pagar à vista através de um boleto bancário. E atenção, o aprovado na federal não é uma assinatura e não tem mensalidade. É um valor único de R$197 que você tem a possibilidade de dividir no cartão em até 12 vezes. E também não é um lugar onde você vai encontrar matérias tipo matemática, física, química, etc. Isso você já tem em todos os cantos, até demais. Eu não quero te entregar o que você já tem. Esse é um curso de metodologia de estudos baseado em um método inglês utilizado nas universidades mais concorridas do mundo e isso você não tem em lugar nenhum. Mas filhão, esse valor de apenas 12 vezes de R$19,78 é válido apenas até o fim dessa apresentação. Simplesmente porque as vagas são limitadas e podem nesse exato momento terem se esgotado. Tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão que está aparecendo abaixo do vídeo e se inscrever no curso. A compra é 100% segura, feita por uma empresa de pagamentos muito respeitada no Brasil chamada Ticto e que possui todos os certificados de segurança. É tipo o PagSeguro, só que ela foi feita apenas para cursos tipo o nosso aqui. Nenhum dado de cartão seu é salvo e é tudo criptografado. Você pode comprar usando o cartão dos seus pais e é só avisar para eles que vai aparecer um nome aprovado na federal na fatura do cartão. Se você comprar pelo cartão, sua matrícula é feita na hora e você já pode acessar o curso e ver todas as aulas e ainda já te adiciono mais rápido na comunidade de aprovação no Enem, para você já ter acesso aos desafios que eu estou criando. Se você comprar pelo boleto bancário, demora cerca de 1 ou 2 dias úteis para confirmar sua compra após você pagar o boleto.
Assim que confirmar a compra, eu libero seu acesso ao curso e te adiciono na comunidade. Filhão, se você está nesse vídeo até agora, significa que você está comprometido com a sua aprovação. Diferente de 80% que ou terão que repetir mais um ano de estudos, ou vão desistir e vão pagar mensalidades caras. E agora você tem 3 alternativas. A primeira é não fazer nada, seguir estudando do jeito que você estuda ou enrolando como a maioria faz. Essa definitivamente é a pior opção delas. É a alternativa dos perdedores e de quem tem o ego tão inflado que não consegue ver que é necessário fazer mais. Lembra do meu amigo Jonathan que não quis nem tentar? Pois então. A segunda é aplicar as técnicas que você aprendeu nesse vídeo sem conhecer o método por completo, indo na tentativa e erro. Não é uma opção ruim, mas você pode gastar muito tempo tentando aprender isso sozinho e talvez tenha que repetir o Enem por anos. E a terceira e mais inteligente opção é entrar para o grupo dos melhores estudantes do país, gente que está aplicando o mesmo método que você e está focado 100% em ser aprovado na prova. É a melhor opção porque estar rodeado de pessoas assim vai te dar muita força, motivação e dedicação nos estudos, garantindo que você vai estar estudando do jeito certo e com a segurança de rebentar no dia da prova. O método que vai aumentar a sua capacidade de aprendizado e vai deixar seus concorrentes para trás, estudando até menos que eles. Você pode copiar e colar a nossa estratégia vencedora que eu e os outros alunos estamos aplicando todos os dias. Eu tenho certeza que você gasta o mesmo valor com coisas que não te trazem nenhum retorno. Que tal dessa vez investir em algo que pode mudar a sua vida e te ajudar a conquistar o seu sonho de estudar em uma universidade federal? Essa decisão quem pode tomar é apenas você. Basta clicar no botão abaixo e fazer sua inscrição. E para deixar sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o curso por 15 dias e ver do início ao fim. Isso mesmo, 15 dias. E ver com seus próprios olhos que o método vai mudar completamente a sua forma de ver os estudos e vai aumentar seu desempenho na prova. E caso você não esteja satisfeito ou ache que o curso não é para você dentro desse prazo, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu acredito que se você não gostar da experiência, eu não mereço o seu dinheiro. Eu devolvo cada centavo sem fazer muitas perguntas. Isso é uma garantia total de 15 dias para você ter certeza que tomou a decisão certa. Eu tenho orgulho de dizer isso porque nunca nenhum aluno que aplicou o método de estudos do início ao fim disse que achou que o curso é ruim ou algo do tipo. Esse vai ser um dos melhores investimentos em tempo e dinheiro da sua vida. Basta clicar no link abaixo e nós nos vemos lá no curso e na comunidade para quem é aluno aqui do curso. E ainda batemos um papo na próxima live somente para alunos também. Você sabe que passar por qualquer dificuldade ou desafio é muito mais fácil se tiver outras pessoas indo com você. Por isso, vamos juntos rumo à sua aprovação, assim como já ajudei outras pessoas a também serem aprovadas. Lembre-se, o risco é todo meu. Eu confio no aprovado na Federal e nos meus alunos do curso e sei que juntos nós podemos realizar o seu sonho. Invista em você mesmo agora e não deixe a sua vaga escapar entre os seus dedos por não fazer tudo o que você podia. Um grande abraço do Chau.